Olá, pessoal. Eu sou professora Imaculada, sou professora de língua portuguesa, de redação do estado do Maranhão e a gente vai começar a trabalhar um pouco agora sobre uma perspectiva de revisão voltada para o Enem, para o EMA e um projeto do governo do estado, do Maranhão, que é através da Secretaria Estadual de Educação. Na verdade, é um cursinho preparatório, Enem e o EMA. Então, para a gente poder trabalhar um pouco nessa perspectiva de revisão, a gente fez uma seleção de alguns conteúdos, neste caso voltado para o Enem, que a gente percebe que ele é cobrado com muita recorrência, né? Então, para esse nosso primeiro momento, para essas primeiras questões, a gente vai trabalhar um pouco falando da língua na perspectiva da variação linguística. E aí a gente vai agora começar com a primeira questão. Eu trouxe para vocês uma questão do Enem 2022. A gente vai trabalhar um pouco sobre as gírias nas redes sociais caem na boca do povo. Então, este texto do Enem, a gente tem como título Nem adianta fazer egípcia, entendeu? Veja o glossário com as principais expressões da internet. E aí a gente vai ter algumas expressões, na verdade termos, palavras específicos que a gente vai ver que eles vão apresentar um pouco essa perspectiva que a gente conhece de variação linguística. E aí a gente vai começar, o ideal é que vocês respondam a questão e aí depois que responderem vocês vão pausar e aí vão retomar para a gente poder avaliar o gabarito da questão. Aí a gente vai iniciar. Lacrou, biscoiteiro, cruz. Quem nunca se deparou com ao menos uma dessas palavras não passa muito tempo nas redes sociais. Do dia para a noite, palavras e frases começaram e o sucesso desse tour foi parar no vocabulário de muita gente. O dialeto já não se restringe só à web. O contato constante com as palavras do ambiente online acaba rompendo a barreira entre o mundo virtual e o mundo real. Quando menos se espera, começamos a repetir em conversas do dia a dia o que aprendemos na internet. A partir daí, juntamos palavras já conhecidas do nosso idioma às novas expressões. Aí a gente trabalha aqui com a questão da variação linguística. Se vocês forem ler com mais calma o texto, vocês vão ver algumas palavras, como por exemplo, lacrou, biscoiteiro, cruz. Quem nunca se deparou com ao menos uma dessas palavras não passa muito tempo nas redes sociais. Do dia para a noite, palavras e frases começaram a definir sentimentos e acontecimentos. E o sucesso desse tour foi parar no vocabulário de muita gente. O dialeto não se restringe só à web. Então aqui o ponto destaque desse parágrafo, tratando especificamente desse foco que a gente está vendo nessa questão sobre a variação linguística, são essas três palavras aqui que a gente vai ver que não são palavras que são comuns em todas as possibilidades de uso da língua, Então aqui já chama um pouco de destaque, talvez aí na linguagem de vocês jovens, talvez seja algo assim mais próximo do que vocês estão acostumados a falar, E aí aqui a gente retoma o contato constante com palavras do ambiente online acaba rompendo a barreira entre o mundo virtual e o mundo real. Quando menos se espera, começamos a repetir em conversas do dia a dia o que aprendemos na internet. A partir daí, juntamos palavras já conhecidas do nosso idioma às novas expressões. E aqui a gente reforça, porque às vezes, dependendo do contexto, tem expressões que a gente consegue saber o significado, tem outras que elas são um pouco mais restritas, dependendo do contexto, às vezes até mesmo a faixa etária tem uma linguagem que mais os jovens utilizam, expressões, e que quem não está fazendo parte desse contexto, talvez pode ter um pouco de dificuldade para entender. E aqui a gente coloca o glossário, do que significa cada uma dessas palavras, e aqui a gente tem também uma expressão. Quando a gente fala a palavra biscoiteiro, o que significa biscoiteiro? E aí a gente traz aqui uma definição. Quando a gente fala essa palavra, diz respeito a alguém que faz de tudo para ter atenção o tempo inteiro, para ter curtidas, Hoje, quando a gente trata da questão da internet, a gente vê que é algo muito comum. A pessoa posta uma coisa, posta uma imagem e aí quer uma determinada audiência. Aí a gente fala, essa pessoa está relacionada à questão de biscoiteiro. Aí aqui a gente tem uma expressão, chamar no probleminha, O que será isso? Conversar no privado. Cruz é alguém que desperta o interesse. De voo, fulano de voo, que significa o quê? Estar muito produzida, sair bem em uma foto. Fazer a egípcia.
Ah, eu vou ignorar, né? Ignorar alguma coisa. Vai sair, vai fazer egípcia. Lacrou, sambou. Ganhar uma discussão com bons argumentos a ponto de não haver possibilidade de resposta. Stalkear, né? Ah, vou na rede social de fulano e vou stalkear várias fotos, né? Então, quer dizer o quê? Investigar sobre a vida de alguém nas redes sociais. E com base nesse contexto, né, obviamente, se vocês forem querer aprofundar um pouco mais sobre a questão da variação linguística, vocês vão ver os diversos tipos de variação, mas focando especificamente no tópico dessa questão, a gente vai ver que o que é que o enunciado está pedindo para a gente diante de todo esse contexto. E aí a gente tem a questão do enunciado. Embora migrando do ambiente online para o vocabulário das pessoas fora da rede, essas expressões não são consideradas como características do uso padrão da língua. Por quê? E aí a gente vai ver, né? Alternativa A, porque elas definem sentimentos e acontecimentos corriqueiros na web. Letra B, porque essas palavras constituem marcas específicas. Marcas específicas de uma determinada variedade. Só um momento, retomando aqui. Letra A, letra B. Letra D, são empregadas por quem passa muito tempo nas redes sociais. Eu acho que pulou uma questão, alternativa C, aí a gente vai para D, mas não é o gabarito, que ela não está aí, mas ela não é a alternativa que é o gabarito. Letra D, são empregadas por quem passa muito tempo nas redes sociais. Ou letra E, complementam palavras e expressões já conhecidas do português, né? Qual seria o gabarito dessa questão? E aí, quando a gente pensa nisso que a questão vem falando, essas expressões não são consideradas como características do uso padrão da língua. A gente sabe que a língua portuguesa, ela é caracterizada por uma variedade de possibilidades de uso. Por que que isso acontece? Porque a língua reflete um pouco da nossa identidade. Então, a gente tem a linguagem considerada, né, a variação considerada padrão, e tem os outros tipos de variações, né? A não padrão, tem uma variação mais característica de um público específico que vai fazer uso dessa variação. Então, quando a gente olha essas expressões, biscoiteiro, chamar no probleminha, cruz, de voo, fazer egípcia, lacrou, stalkear, a gente tem aqui, conforme apresentado no enunciado, que são expressões, mas elas não são consideradas como características do uso padrão da língua. E aí, qual seria a alternativa considerando tudo isso? E aí a gente vai ver aqui qual seria o nosso gabarito? Elas, na verdade, elas constituem marcas específicas de uma determinada variedade. Então, por isso que elas não são padrão do uso da língua, né? E aí a gente vai, por que que a alternativa A não é a correta? A alternativa A diz que elas definem sentimentos e acontecimentos corriqueiros na web. Então, o teor delas serem caracterizadas como não pertencente à variedade padrão da língua, não está relacionada a isso, ao que elas estão expressando, né? Na verdade, é algo mais voltado ao público em si, de quem utiliza essas palavras ou quem utiliza essas expressões. Aí a nossa B, que é o gabarito da questão, porque essas palavras ou expressões, elas são típicas e específicas de uma determinada variedade, no caso é a variedade não padrão da língua portuguesa. Esse é o nosso gabarito, letra B. Letra D, por que que não pode ser? Elas são empregadas por quem passa muito tempo nas redes sociais, também isso não é uma justificativa que vai influenciar de não ser pertencente à variação padrão da língua. E letra E, elas complementam palavras e expressões já conhecidas do português, também está totalmente equivocada, porque o nível de considerar uma palavra padrão ou não padrão não é relacionado a ser ou não diretamente conhecida na língua portuguesa. Então, o nosso gabarito é letra B, porque elas constituem marcas específicas de uma determinada variedade linguística. Então, o que marca essa variedade linguística, sempre quando vocês forem responder questões similares a essa, é o tipo específico de qual comunidade que faz uso. Será que é uma norma, né, comum em textos formais, em artigos científicos, em resenhas, ou é uma variedade linguística mais específica de um grupo de jovens ou de uma comunidade específica? E aí, dependendo de esse formato, né, de uso dessa variedade, a gente vai ver se ela se enquadra entre o uso padrão da língua portuguesa ou não, tá? E aí a gente vai
considerando ainda nessa viés da variação linguística, a gente vai trabalhar novamente mais um texto, que a gente vai ver como é essa possibilidade de ver a variação da língua, e a gente vai trabalhar considerando uma questão do Enem também, 2021, né? Só mudou o ano. O título do texto é Falso Moralista. E aí a gente tem um texto em forma de poema, né? A gente vê a organização estrutural dele, organização e verso, e também a gente pode verificar essa característica da variação linguística por meio do uso da linguagem em diferentes textos e formatos, e neste caso a gente está vendo por meio de um poema. Você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. Arte moderna, para você, não vale nada. E até vedete, você diz não ser artista. Você se julga um tanto bom e até perfeito, porque por qualquer coisa, deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito e não vou fazer segredo não. Você é visto toda sexta no Joá, e não é só no carnaval que vai para os bailes se acabar. Fim de semana, você deixa a companheira, e no bar com os amigos, bebe bem a noite inteira. Segunda-feira, chega na repartição, pede dispensa para ir ao oculista e vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. Então aqui a gente tem um texto, né, organizado por meio de um poema, a gente tem uma linguagem, né, a gente percebe algumas características já específicas que a gente aponta, né, qual a variedade linguística está predominando nesse texto. Aí a gente já vê um pouco essa relação, e aí considerando a leitura desse texto, a gente vai para o enunciado da questão, né? As letras de samba, normalmente, se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos dessas marcas. O que é que a gente percebe? Quando a gente trata de poema, letras de música, às vezes a gente tem o que a gente chama de licença poética, porque, na verdade, o teor principal é repassar o sentimento do eu lírico, repassar algo que é mais forte relacionado ao sentimento. E a preocupação não é com foco em como vai escrever. Então, a gente não vê essa questão da preocupação formal, de como eu vou escrever um poema, a não ser que a gente está falando lá de um poema que é lá de uma escola literária que ela tem como característica isso, né? Mas que não é o caso aqui dessa letra de samba. E aí a gente vê que ele faz uso de marcas informais. Então, ele faz uso de marcas informais. Então, já estou vendo que ele está tratando de variação linguística. E aí ele vai perguntar, né? A gente vai ter as alternativas. Quais alternativas que a gente vai ver algum exemplo que sinaliza um pouco o que o enunciado está falando sobre a presença de marcas informais nesse poema. E aí a gente vai ver, é só a gente lembrar, se eu estou falando de informal é porque é a norma não padrão da língua portuguesa. Eu vou para a alternativa e vejo onde eu verifico algo que sinaliza isso, né, que marca a presença da informalidade do uso da língua. E aí a gente vai para a letra A, falação e para os bailes. Letra B, você e teatro de revista. Letra C, perfeito e carnaval. Letra D, bebe bem e oculista. Letra E, curar e falso moralista. Se a gente for olhar cada uma das alternativas, a gente vai ver que só tem uma alternativa que a gente vê um certo desvio do que a gente considera norma padrão da língua portuguesa, ou seja, uma alternativa que vai apresentar essas marcas informais. A alternativa A não é, a alternativa B não é, a gente vê você e teatro de revista, tá correto no sentido de adequado, conforme a língua portuguesa, a norma padrão. Letra C, perfeito carnaval, tá correto, né? Não marca a presença de informalidade. Letra D e E também não marca, mas ele quer a que marca a informalidade. Então, o nosso gabarito, a gente tem que procurar uma alternativa que vai apresentar essa informalidade. Então, qual seria a alternativa? A gente vai ver que a única alternativa que apresenta isso é a alternativa A. E a gente vê logo aqui, principalmente, né, falação, né, porque a gente pega que ele usa uma palavra e meio que quer criar um neologismo, né, da palavra falar, usa falação, e a palavra pros bailes, a gente vê pros, né, formalmente, conforme a norma padrão da língua portuguesa, pros é uma linguagem informal, né, ele poderia falar para os bailes, mas ele fala pros bailes, né, então
o nosso gabarito dessa questão é a letra A. A gente vem também trabalhando ainda dentro desse contexto de variação linguística. Se a gente for ver, o Enem cobra muito, tá sendo... quando a gente procura as questões do Enem, a gente tem muitas questões relacionadas a isso, né, a esse tema, devido a vários fatores. Em algumas questões a gente vai tratar algumas coisas específicas, aí eu vou retomar, né, por que a gente está tão em destaque essa perspectiva de trabalhar com a variação linguística. Questão 3. Quando vou a São Paulo, ando na rua ou vou ao mercado? Apuro o ouvido. Não espero só o sotaque geral dos nordestinos, onipresentes, mas para conferir a pronúncia de cada um. Os paulistas pensam que todo nordestino fala igual. Contudo, as variações são mais numerosas que as notas de uma escala musical. Pernambucano, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, têm no falar de seus nativos muito mais variantes do que se imagina. E a gente se goza uns dos outros, imita o vizinho, e todo mundo ri, porque parece impossível que um praiano de beira-mar não chegue sequer perto de um sertanejo de Quixeramobim. O pessoal do Cariri, então, até se orgulha do falar deles. Tem uns doces, quase um T. Já nós, ásperos sertanejos, fazemos um duro au ou eu de todos os terminais. Au ou eu, carnaval, Raquel. Já os paraibanos trocam o pelo R. José Américo só se chamava afetuosamente de Raquel. E aí a gente tem um texto, na verdade ele faz um trocadilho, né, falando dos sotaques regionais, e isso é muito comum, né, a gente não precisa ir muito longe. Aqui no Maranhão, às vezes, dependendo da localidade, a gente vê a tendência, né, das pessoas falarem muito as vogais abertas, resultado, pesquisa, fazendo essas vogais abertas, às vezes a omissão, né, da vogal, eu percebo muito aqui, às vezes a gente fala, vocês não falam, a Maria fez isso, fala, Maria fez isso, ao invés de falar, o João comprou, já fala direto, o João comprou. A gente tende, aqui pelo menos eu observo, de ter uma omissão das vogais antes das expressões e antes das frases. E isso marca um pouco essa característica da região. E ele traz até um pouco uma relação falando sobre isso, o autor do texto. E aqui a gente vai continuar, né, trazendo o enunciado da questão. Raquel de Queiroz comenta, em seu texto, um tipo de variação linguística que se percebe no falar das pessoas de diferentes regiões. As características regionais exploradas no texto manifestam-se... quando a gente trata da variação linguística, a gente tem vários aspectos que a gente pode aprofundar, que vai estar diretamente proporcionando o teor dessa variação linguística. E aí vem as alternativas que a gente vai entender. Qual esse teor que a gente está destacando ao falar de variação linguística? Aí a gente tem o teor da fonologia, a gente pode ter o teor do léxico, a gente pode ter o teor voltado para o grau de formalidade, a gente pode ter o foco relacionado à organização sintática e também relacionado à estrutura morfológica. No texto, olha o que diz o enunciado, está no falar, né? Na oralidade. Então, a gente tem 5 aspectos aqui que a gente tem que verificar. Fonologia, a gente vai falar do som. Será que está relacionado com o que ele está pedindo? É relacionado ao falar? Léxico está relacionado às palavras, a todas as possibilidades de uso que a gente pode fazer numa língua, fazendo o uso de palavras diferentes. Então, será que no falar está diretamente relacionado com esse aspecto do léxico? Grau de formalidade, utiliza uma linguagem considerando a norma padrão ou utilizando a norma não padrão? Vou utilizar uma formalidade muito intensa, uma palavra rebuscada, um texto rebuscado ou não? Organização sintática, como estruturalmente eu estou organizando a minha frase, né? A estrutura, sujeito, verbo, objeto, será que eu tenho uma inversão da frase? Será que é isso que está predominando no que ele está destacando? Ou na estruturação morfológica, né? Na organização interna da palavra. Então, cada uma dessas alternativas, a gente pode ter uma perspectiva diferente para a gente entender o viés da variação linguística. Mas a gente tem que atentar ao tipo de perspectiva que está propiciando essa variação linguística. Então, ali no enunciado, ele está falando
que é uma variação linguística voltado para o falar. Então, a única das alternativas aqui que tem a ver com a fala é a alternativa que fala o quê? Deixa eu voltar aqui. Aqui é só destacando, né, fonologia voltado para o som, e aí a gente vai para o enunciado. No falar, som está relacionado? Léxico, palavra, grau de formalidade, norma padrão, organização sintática, tem a ver com a expressão, estruturação morfológica, composição da palavra, né? Organização interna da palavra. Então, a única que está relacionada ao falar, conforme está aqui, fonologia, som. Som, falar, então, o nosso gabarito é a letra A. Então, está nessa perspectiva do grau da fonologia que propicia essa variação nessas diferentes regiões, no caso dos exemplos que ele colocou para a gente verificar. A gente vai para mais uma questão, questão 4 do Enem 2023, que também a gente vai estar enfatizando esse aspecto da variação linguística. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos. Defruço, chanha, piloura, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante uma consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Então, aqui no texto, a gente já percebe, né? A língua tem essa variedade, né? Mas, dependendo do contexto, se eu faço uso muito restrito de um grupo de pessoas ou de terminologias, no caso aqui da área da medicina, há termos muito específicos. Às vezes a gente está vendo alguma coisa com posição médica e a gente fala, não entendo essa palavra. É porque aquele termo não faz parte da nossa convivência, do nosso uso corriqueiro. E aqui, nesse primeiro parágrafo que a gente está vendo essa sinalização, né? A gente tem essas palavras específicas, mas só que ele fala que esses termos, eles são conhecidos para muitos. Provavelmente para quem faz uso desses termos em algum momento, né? Para poder conhecer. Mas, olha a conjunção adversativa. Durante uma consulta médica, o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado. Isso é um registro histórico e pode ser muito útil para o estudo dessas comunidades na abordagem médica delas. É, de certa forma, pioneiro no Brasil e, sem dúvida, um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente, avalia o reitor da instituição. Ao registrarem usos regionais dos termos da área médica, pesquisadores, e aí a gente vai ver o destaque, né? Qual a relação, né, da área médica, a gente vê alguns termos, né, sendo utilizados, e aí o que é que os pesquisadores vão falar a respeito disso, né? Então essa é a ideia central do enunciado e a gente vai ver a alternativa que está diretamente relacionada com essa informação verificada no enunciado. E a gente vai para a letra A. Os pesquisadores apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística local. Letra B. Explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação. Letra C. Descobriram novos sintomas de doenças existentes na comunidade. Letra D. Propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. Letra E. Divulgaram um novo rol de doenças características da localidade. Aí vocês vão voltar lá no texto, vão retomar, né, o contexto que apareceram aquelas palavras e, diante disso, a gente vai chegar a uma afirmação que vai estar coerente com o que a gente chama de gabarito da questão. E a gente vai ver que aqueles termos, aqueles registros que a gente viu lá no contexto do texto, eles foram utilizados, né, usos regionais de termos da área médica, pesquisadores propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. Então, a gente vê qual a perspectiva que diretamente está relacionada com o uso desses termos naquele contexto que foi apresentado o texto. E aí a gente vai encerrar esse nosso primeiro bloco e mais na frente a gente vai ver e vai continuar e eu aguardo todos vocês para a gente continuar com essa revisão.